Amém, gente? Amém. Então a gente vai conversar hoje sobre a atitude de Raabe. Josué capítulo 6, verso 20 a seguir. A queda das muralhas de Jericó. E dentro deste contexto nós estaremos extraindo algumas lições de Raabe para aplicar em nossa família. Josué capítulo 6, verso de número 20. Todos os queridos e amados irmãos já encontraram a porção da leitura? Podem dizer comigo amém? Amém. Eu acredito que sim. Todos já encontraram. Josué capítulo 6, 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e gado, miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim, deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Não há palavras em nós para agradecer o Senhor o privilégio de estarmos na tua casa desde as primeiras horas da manhã. Muito obrigado pelo privilégio de viver esse dia, mais um dia em sua presença, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido tão generoso, apesar de nós. O Senhor tem sido tão bondoso. Ó Senhor, não há como viver aqui sem perceber as tuas infinitas misericórdias. É por elas, Senhor, que nós estamos de pé. Pai, aqui está a nossa família. No final a gente estará orando de uma forma mais específica. Obrigado pela nossa família. Eu quero apresentar os momentos e os processos e as circunstâncias que a gente não vê possibilidades de uma solução, mas através da luz das Escrituras Sagradas, especialmente esta porção que lemos, venha falar aos nossos corações, nos inspirar, fazer-nos enxergar com os olhos da fé, fazermos viver pela fé, porque assim alcançaremos, Senhor, as tuas promessas sobre nós e sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É assim que cremos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Os vossos assentos, por favor. Glória a Deus. Antes de entrarmos aqui no texto que lemos, eu quero louvar a Deus pela igreja aqui presente. Agradecer a Deus pela presença de todos vocês. Novamente a filha da nossa irmã Maria do Carmo, que eu esqueço o nome sempre. Cristiane, Deus te abençoe. Irmão Joel, sua digníssima esposa e filhos, Deus os abençoe, né? Graças a Deus o Senhor tem mantido vocês de pé, as misericórdias do Senhor sendo estendidas sobre a vida de vocês, tá?
não tivemos condições de estar mais próximo de vocês fisicamente, mas estivemos em oração espiritualmente, tá? E como eu disse, Deus jamais erra e Ele está no controle de tudo. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Alegria em ter aqui a irmã Adriana, o primeiro culto depois da cirurgia, né, irmã Adriana? Glória a Deus. Deus te abençoe muito. E nós tivemos a oportunidade de estar ali no hospital, fazendo uma visita, e a igreja aqui orou ao Senhor, e aconteceu não da forma que a gente queria, aconteceu da forma que Deus queria. Lembra que eu te disse lá no hospital? E eu fiquei muito constrangido, porque o meu aniversário foi em fevereiro, e ela estava com um presente para me entregar, e falou: pastor, eu quero te entregar esse presente de aniversário em sua própria mão. Aí eu falei: Senhor, olha, não deixa esse presente ficar lá não. Da vida, da saúde, a Adriana, para esse presente vir para a gente também, só para a gente descontrair um pouco, tá? Graças a Deus, hoje eu recebi uma linda caneca personalizada, número 624. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Olha que maravilha, uma palavra que Deus sempre tem falado em meu coração, um leão tão bonito desenhado e o meu nome. Glória a Deus. Vou usar ela aqui umas vezes na igreja e depois eu vou levar para minha casa. Amém? Alegria em ver ali, junto com o nosso irmão José, pessoas que nos visitam. Estou vendo dois rostos novos aqui. Se já vieram, não me lembro, mas acredito que seja a primeira vez, né? Deus abençoe vocês. Quero que alguém vá abraçá-los em nome de Jesus, por favor. Uma irmã, um irmão abraçando os nossos irmãos ali. É sempre bom a gente ficar atento no aspecto das visitas. Quem tiver primeiro, aquele abraço. Quem tiver mais perto. Geralmente a gente não gosta que quem traz abraça, é outras pessoas para abraçar. Elma, João, que maravilha ter vocês aqui. Pedro, que alegria estarmos reunidos aqui na casa do Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos então ao texto que nós lemos. Graciele, Deus abençoe a Graciela, né? Deus abençoe pela sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, eu procurei resumir o máximo para que a gente tenha uma fala objetiva. Eu não quero tomar hoje muito tempo, pretendo ser objetivo na linha de raciocínio dentro dos versos que lemos, mas eu quero trazer esta palavra fazendo algumas aplicações em relação à família. Raabe, o significado do seu nome é arrogante, ou arrogância, orgulho, ou orgulhosa. É difícil a gente conviver com uma pessoa arrogante, é difícil a gente conviver com uma pessoa na família orgulhosa, e não só na família, mas em todos os aspectos. Geralmente a palavra de Deus já aponta que a soberba precede a ruína, mas diante da humildade vai a honra. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Então, quando você vê uma pessoa arrogante, geralmente pelos princípios bíblicos, não se tem uma expectativa de um sucesso em algumas áreas da sua vida, principalmente no que tange a vida espiritual. Ela era uma mulher de religião pagã, sua profissão era prostituta, ela morava em cima do muro. Esta mulher tinha de tudo para dar errado, sim ou não? Esta mulher tinha de tudo para dar errado, arrogante, orgulhosa, não servia ao Deus que nós servimos, porque há um mistério no cristianismo. A gente vem de qualquer maneira, mas quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, Ele nos transforma, Ele nos muda, Ele muda a nossa natureza, Ele controla os nossos ímpetos através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo gera em nós o seu fruto, que é gozo, paz, alegria, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. É impossível convivermos com Jesus, é impossível servirmos este Deus, é impossível entregarmos a nossa vida para Ele e não termos a nossa vida mudada e transformada.
Mas apesar de todos esses adjetivos negativos, deu certo para Raabe. Tinha de tudo para dar errado, mas apesar de tudo, Fabiola, deu certo para Raabe. E não é que de fato a gente vai analisando o contexto familiar, o contexto que nós vivemos na área da saúde, os processos da vida que a gente enfrenta, e a conjectura é mediante aquilo que é tangível, palpável. A conjectura, às vezes a conclusão vem de antemão, vai dar ruim, vai haver tragédia, as coisas vão se diluírem. Na perspectiva humana é assim, mas na perspectiva de Deus, Ele ama trabalhar com o improvável. Deus é um Deus do impossível. Aquilo que não está em nossas mãos, aquilo que não é possível a nós, é possível a Ele. Quantos servem este Deus? Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Talvez você hoje esteja vivendo e presenciando tantas coisas erradas em sua casa, tantas coisas erradas na sua família. Você está vendo tantas coisas que você não gostaria de ver. Você está vivenciando tantas coisas ruins que você não gostaria de viver. E a conclusão sempre é esta: vai terminar em ruína. E às vezes há uma crença mediante aquilo que nós enxergamos. Não tem jeito. Mas Deus trouxe essa palavra ao meu coração para trazer as famílias que aqui estão reunidas. Eu não sei os problemas existenciais, mas a voz do Espírito bradou esta semana em meu coração dizendo: tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Eu não sei quais são os problemas, eu estou sendo redundante, proposital. Tem jeito, porque para Deus nada é impossível. Esta é a palavra que Deus tem para a gente. Esta é a palavra que Deus tem mediante os processos difíceis que nós estamos vivendo. E as perguntas, elas são basilares. Se faz necessário a gente fazer algumas perguntas, parece que o meu microfone está sumindo, talvez o retorno, não sei. Se faz necessário fazermos algumas perguntas esta noite para a gente caminhar na linha do raciocínio do texto que nós lemos. O que você faz? A pergunta é: o que você faz quando percebe que sua família está sendo atacada e eminentemente será destruída? O que você faz quando percebe que algumas coisas em sua vida vão desmoronar? Isso pode ser em qualquer área da sua vida. O que você faz quando sua vida espiritual está caminhando para o fracasso espiritual? O que você faz quando suas finanças estão caminhando para a ruína, ou está caminhando para a ruína? O que você faz quando a luz amarela ou vermelha começa a acender e você percebe que algo de ruim está para acontecer e o perigo é iminente? O que você faz quando você percebe que a relação conjugal não vai bem? O que você faz quando você percebe que a relação familiar não vai bem? O que você faz quando as coisas estão caminhando para o abismo, para o fracasso, para a tragédia? E a pergunta é, para finalizar: qual é a sua reação? Como você reage diante de tudo aquilo? Porque todo esse cenário exposto através dessas perguntas são ameaçadores. Todos esses cenários expostos através destas perguntas nos constrange, tira a gente da zona de conforto. E a pergunta é: aquilo que te ameaça ou aquilo que te assusta tem o poder de te paralisar? Ou você reage positivamente? Quando você olha para todo o cenário, aonde está a sua confiança? Eu vou parafrasear.
quando você olha para todo o processo, aonde está a sua esperança? Aonde está a sua confiança? Nas suas habilidades em resolver problemas? Na ajuda de um amigo, de um pastor? Isso é muito importante. Mas as circunstâncias que a ajuda de um pastor não resolve, a ajuda de um amigo ou de uma amiga não resolve. Aquilo que nos ameaça nos paralisa. Aquilo que nos ameaça, a gente responde negativamente, dizendo: não tem jeito. E estas frases que expressamos logo no início, não tem jeito, viram uma crença, uma mentalidade doentia. E a gente entra às vezes no estado de comiseração. Não tem jeito. Ó vida, ó céus, eu nasci para sofrer, eu nasci para viver tantas coisas ruins. Esta é a vida. Qual é a sua reação? É negativa ou a sua reação é na confiança de um Deus que está sobre todas as coisas? Dentro dessas perguntas, pula a minha mente, quando estava o pequeno Davi com aproximadamente a sua idade de 17, 18 anos, quem sabe? Talvez uma altura mediana de 1,60 m, 70 mediante alguém de 2,98 m, um homem experiente em guerras, um homem que tinha um currículo de vitórias em suas guerrilhas. Todo Israel temeu, de medo. E Golias se agigantava a cada dia em sua fala, dizendo: não tem homem em Israel para lutar contra mim. Dê-nos um homem para guerrear contra mim. Se ele vencer, nós seremos seus servos. Mas se eu vencer, se nós vencermos, vocês serão nossos servos. Davi, levando queijo para os seus irmãos, ele escuta a fala prepotente e experiente ao mesmo tempo de Golias. E a fala dele é: quem é este incircunciso filisteu para lutar e prevalecer contra o Deus de Israel? E no embate, no confronto pessoal, olho no olho, rosto no rosto, Golias disse: vem a mim que hoje mesmo te darei a sua carne e as aves dos céus, Paulo. Davi olha para o gigante Golias e diz: você vem contra mim com escudo, com lança, eu vou contra ti no nome do Senhor, Deus dos exércitos, a qual você tem enfrentado. Como a gente tem lidado com as circunstâncias que permeiam a nossa família, a nossa vida, em quaisquer áreas? Nós estamos indo com Deus, nós estamos confiando nele, nós estamos descansando nele. Se assim é o nosso comportamento, a nossa história não vai terminar assim. Se assim é o nosso comportamento, a história da nossa família não terminará assim. Se essa é a nossa atitude, se essa é a nossa reação mediante os ataques que circundam para destruir a nossa vida emocional, sentimental, familiar, espiritual, em quaisquer áreas, se a nossa confiança está no Senhor, bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Mas que infeliz é o homem que põe a sua confiança no Senhor. E maldito é o homem que põe a sua confiança na força do seu braço. Quantos querem a cada dia confiar no Senhor? Levante as suas mãos. Você tem fixado a sua vida sobre o muro?
Mais um ponto negativo para Raabe ter dado errado, mas deu certo. Everton, deu certo. Raabe vivia em cima do muro. O muro traz algumas aplicações, entre elas, omissão. Às vezes, mediante os problemas que circundam a nossa família, a gente fala o seguinte: eu vou ficar parado aqui, vou ver no que vai dar para resolver. Vou ver no que dá. Eu não vou tomar nenhuma decisão. Eu vou procrastinar isso. Eu vou ficar em cima do muro. E muitas coisas, irmãos, em nossa família, tem tomado um rumo, tem tomado um volume, tem ficado intenso. Sabe por quê? Porque nós não tomamos a atitude na hora correta, na hora certa. E muitas vezes nós tomamos atitudes que não deveríamos tomar. Vocês estão ouvindo a palavra aí atrás? Estão ouvindo? Amém, gente? Não permita ninguém conversar com você na hora da palavra sem uma extrema necessidade. Porque um pouquinho que a gente para, a gente perde aquilo que Deus está falando. Estar em cima do muro é assinar um estilo de vida na omissão. Tem pessoas que estão vendo o casamento esmoronar, ele não toma uma atitude. Tem pais que estão vendo filhos se perderem, não tomam uma atitude. Eu estou dizendo atitude de amor, atitude de sacerdote, atitude de um verdadeiro pai que ama, de uma verdadeira mãe que ama. E aqui eu quero pedir perdão aos pais que assim exercem, porque eu não estou dizendo aqui vias de regra geral. Mas muitas das vezes na minha vida eu tenho percebido que muitos problemas que eu enfrentei em minha família, em minha casa, Paulo, foi porque eu opcionei a não tomar uma atitude reativa positiva. Porque dá problema. E as pessoas hoje preferem procrastinar. E o famoso empurrar com a barriga. Vamos ver o que vai dar. Vamos trazer outra aplicabilidade em relação ao muro. Existem pessoas que gostam de Jesus. E até Adriana Lara, tem duas Adriana aqui. E até diz que ama Jesus. Mas suas atitudes não são de amor. Estão estacionados espiritualmente, Cristiano, em cima do muro. Sabe por quê? Porque em João capítulo 4, versículo 21 a 23, Jesus disse assim: aquele que me ama guarda as minhas palavras, e eu e o meu Pai iremos amá-lo. Eu e o meu Pai iremos manifestar a Ele. E às vezes nós dizemos: eu amo Jesus, mas as nossas atitudes não revelam Jesus. E é impossível, Camila, a gente viver este amor de Cristo sem que as pessoas que convivem com a gente, principalmente nossos filhos, nosso cônjuge e nossos pais, sem que essas pessoas não percebam Cristo em nossa vida. A gente até diz: eu gosto de Jesus, mas quando é para a gente decidir entregar nossa vida nas mãos dele, e isso inclui renúncia, nós não estamos predispostos a renunciar. Pastor Jean, outro dia ele disse aqui, e eu reforço: a salvação é de graça. Quantos receberam a salvação de graça? Levante as mãos. A salvação é de graça, mas seguir Jesus é um alto preço. Quanto custa seguir Jesus? Custa tudo. E a gente se posiciona, ou até às vezes a gente fala: eu amo Jesus, mas nossos filhos nunca viram Jesus em nós. Desculpe, irmãos, essa expressão tão direta, mas a intenção do Espírito Santo é chocar a gente mesmo. Eu não estou aqui esta noite, nunca subi neste lugar para trazer uma mensagem para agradar a vocês. Embora ainda o desejo de todo pastor é que todas as ovelhas estejam bem, saudáveis e sintam bem na igreja.
Mas antes de ter compromisso com vocês, eu tenho um compromisso com Deus. Eu preciso ser fiel à sua palavra. Eu preciso ser fiel à sua palavra. Então, as minhas palavras não são condenativas. As minhas palavras são instrutivas, são corretivas, porque elas estão carregadas de amor. Eu os amo, e porque eu amo o rebanho que Deus nos deu para servir como pastores, eu preciso falar aquilo que a palavra diz que precisa ser dito. A gente vive uma espiritualidade em cima de uma superficialidade. Nós precisamos de autenticidade. Eu me incluo. Nós precisamos de relacionarmos com Cristo de uma forma mais profunda. Sabe, o Espírito Santo tem saudade desta igreja que chora, dessa igreja que abdica de tudo por Jesus. Sabe, o Espírito Santo tem saudade, ele tem desejo, aleluia, de que a gente possa viver um evangelho sem hipocrisia, sem máscara. Viver em cima do muro é sermos uma pessoa dentro de casa e sermos outra fora da nossa casa. Vivemos em cima do muro, sermos uma pessoa na igreja e sermos outra pessoa em outro lugar. Aleluia. Estão me entendendo? Amém. Irmãos, eu estou sentindo tanto a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Eu estou sentindo que o Espírito Santo, ele está de uma forma cirúrgica, trabalhando algumas arestas da nossa alma, do nosso coração esta noite, porque ele tem pressa em nos usar de uma forma diferenciada. Quantos estão dispostos a isso? Existem pessoas que dizem amá-lo, amar Jesus, mas ainda não decidiram entregar-se totalmente a Ele. Estão em cima do muro. Existe até uma frase dentro do neopentecostalismo, né? Crente Raimundo: pé na igreja e pé no mundo. Aleluia. Mas esse baiano que chama Raimundo aí é crente arretado, viu? Eita glória! Está em cima do muro é conviver com a sociedade sem que ela perceba Jesus em nós. Há poucos dias eu conversava em um atendimento particular e a pessoa me disse 17 ou 20 anos de empresa, e eu perguntei: as pessoas lá sabem que você é cristão? Não, pastor, ninguém sabe que eu sou crente, que eu sou cristão. Aí eu fiquei preocupadíssimo. Fiquei preocupado. Porque, irmãos, a gente não precisa dizer eu sou crente. A gente não precisa dizer eu sou servo do Senhor. As pessoas olham para a gente e percebem isso em nós. A gente não precisa dizer eu sou um bom esposo, eu sou um bom filho. Os comportamentos, o nosso estilo de vida, a forma que reagimos mediante as circunstâncias que nos aflige, revela Jesus em nós. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer comigo: aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, e me entenda por favor, eu não estou apresentando um evangelho inatingível, não. Eu não estou apresentando um evangelho inatingível, não. Eu estou querendo que a igreja perceba a luz do Espírito Santo que a porta é estreita, o caminho é apertado. Pregar sem viver, conhecer sem praticar, ouvir e não colocar em prática,
é semelhante àquele que edifica a sua casa sobre a areia. Os ventos vão vir, ninguém passa por esta vida sem sofrer. Ninguém passa por esta vida sem derramar lágrimas. Jó 41 diz que o homem nascido de mulher vive tão pouco tempo, e se os seus anos forem muitos, ele deve se lembrar que os dias maus também foram muitos. Aleluia. É impossível passarmos por aqui sem passarmos pelas mazelas desta vida. A diferença é: a gente realmente entregou-se a Ele? A gente realmente vive o Evangelho puro? A gente realmente rendeu? Porque se nós rendemos a Ele, se nós entregamos a Ele, Salmo 37:5 é o espelho desta expressão, desse simples pregador: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais, e o mais, e o mais, Ele fará. E o mais, Ele fará. E o mais, Ele fará. Ele fará. Sabe por quê? Porque tem coisas que não é você que vai fazer, é Ele. Aleluia, Jesus. Tem coisas que não somos nós que vamos fazer, é Ele. E muitas das vezes, mulher, muitas das vezes, homem, muitas das vezes, filho, a gente precisa calar para que a gente possa ouvir a voz de Deus falando em nossa casa, em nossa família. Muitas das vezes o Espírito Santo não tem falado porque nós não calamos para que o Espírito Santo fale. Porque a maior mensagem para a nossa família: não se enganem. Não se enganem. A maior mensagem para a nossa família não sai daqui dos lábios. A maior mensagem, principalmente para a nossa vida, é o nosso caráter. É a forma com que vivemos. É a forma com que lidamos com os problemas. É a forma com que a gente reage mediante as circunstâncias desagradáveis. Esta é a mensagem que funciona no mundo todo, principalmente dentro da nossa casa. Você pode dizer amém, gente? Me ajuda aí. Aleluia. Está ficando apertado, igreja. Aleluia. Mas é algo extraordinário. Porque o Senhor está trazendo esta palavra para a gente? Porque Ele nos ama. Porque a família é instituição divina. A família nasceu no coração de Deus. Eu já disse isso aqui repetidas vezes. E é por isso que o inimigo luta tanto contra a nossa família, para destruir a nossa família. Irmãos, como é bom assentar à mesa com a nossa família. Como é gostoso, irmãos, estar com a nossa família. Como é gostoso ter comunhão com a nossa família. Saber que a gente pode contar uns com os outros. Se ajudar. Chorar juntos. Se alegrar. Sorrir. Conquistar. Oh, aleluia! E às vezes isto parece não ser mais realidade da nossa sociedade. Parece que não existe mais família assim. Sim ou não? Vamos conviver do jeito que está indo. Vamos ver no que vai dar. Não. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Deus pode mudar. Tem jeito. Deus pode mudar as situações e circunstâncias, humanamente falando, impossíveis. Tem jeito. Estar em cima do muro, para a gente finalizar, é exatamente isso. Muitas das vezes nós dizemos que amamos a nossa família, mas não cuidamos dela. Isso é estar em cima do muro.
Muitas das vezes nós dizemos amar a nós mesmos, mas nem da nossa saúde física a gente cuida. É verdade, Jesus. Eu me amo, eu tenho amor próprio, mas não cuida da própria saúde. Vivem como que se nunca fosse adoecer. Dorme de forma desordenada, comem de forma desordenada. Não tem regra. Não tem regra. Ainda bem que a gente não teve churrasco dos homens esses dias, né? Senão... Fácil não. Entende? A gente se diz amar, mas a gente não se cuida. Verdade. Isso está em cima do muro. Às vezes nós dizemos: eu amo o ministério que Deus me confiou, mas a gente não dedica. A gente nem ora para exercer a função. Isso está em cima do muro. A gente não exerce a chamada que Deus nos deu. A gente se diz amar os nossos filhos, mas não cuidamos dos nossos filhos. A gente se diz amar o nosso cônjuge, mas não cuidamos do nosso cônjuge. Isso está em cima do muro. Muro fala de inércia. E quem está no muro, irmãos, precisa se decidir. Atos 20 diz que Eutico estava em cima do muro. Essa é uma noite de decisão. Paulo era o pregador da noite. Havia muitas luzes no cenário, mas Eutico diz o seguinte: eu vou ficar na janela. Eu não vou estar nem lá dentro e nem vou estar fora. Eu vou assistir aqui da janela. Qualquer coisa, enfim. O Espírito Santo estava na casa. Aleluia. E Paulo alargou a prática da mensagem até a meia-noite. E Eutico foi tomado de um profundo sono, porque muro, janela, fala de inércia, de omissão. E aí Eutico cai do terceiro andar. Quem estiver na janela hoje, em alguns aspectos aqui apontados, não dá tempo de falar tudo. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Não importa em quais áreas da sua vida, hoje é o dia que o Espírito Santo nos traz aqui para tomarmos decisões, e elas são importantes na nossa vida, porque decisões definem destino. Eu vou repetir: decisões definem destinos. Oh, meu irmão, aleluia, você não tem noção, minha irmã, do que Deus é capaz de fazer por um homem que se decide por Ele 100%. De uma família que decide por Ele 100%. Esta é uma noite de aprendermos com Raabe, porque se tinha alguém, Maria José, que entendia de muro, era Raabe. Ela morava literalmente em cima do muro. Só que ela tomou a decisão na hora certa. Porque até é saudável às vezes. Para você fazer uma passagem, você precisa passar pelo muro. Sim ou não? Precisa. Até saudável passar por ali, mas ali não é um lugar de viver e estabelecer convicções, porque é um lugar de neutralidade, e não existe neutralidade no mundo. Ou a gente é ou não é, principalmente no mundo espiritual. Quantos conseguem compreender e podem dizer comigo amém? Amém. Bom, gente, eu pretendia terminar esta mensagem hoje, eu precisava terminá-la, não sei se vou conseguir. Aleluia. Qual o cenário aqui? O cenário aqui era que o juízo de Deus estava para ser derramado sobre Jericó. O juízo de Deus seria iminente naquela cidade. Não tinha jeito. Era iminente a destruição. E preste atenção em algo que eu vou dizer para a gente caminhar um pouco mais aqui. Todas as crises,
Todos os problemas, todos sem exceção, quer seja ele mais intenso ou menos, todas as crises nos oferecem duas alternativas. Podemos escolher o caminho do fracasso, da comiseração, ou encontrarmos o caminho da conquista para vivermos o extraordinário de Deus. Todas as crises, todas as circunstâncias nos oferecem duas alternativas. E a primeira dada é mais fácil, de vivermos a vida, ó céus, porque eu fiz isso, porque eu deixei de fazer, é assim mesmo, e etc. Foi assim com meu pai, foi assim com a minha mãe, foi assim com meus avós, os meus bisavós, os meus tataravós, eu não vou ser diferente, ó vida, ó céus. Mas todas as crises e circunstâncias desagradáveis também nos oferecem a oportunidade de levantarmos a nossa cabeça e não olharmos para as circunstâncias, mas olhar para o Deus que nós servimos, que está acima de todas e quaisquer circunstâncias. Quantos escolhem esta noite viver o sobrenatural de Deus na sua vida e na sua casa? Aleluia! O muro de Jericó era um muro de uma estrutura muito grande, permitia ali passagem de duas carruagens, uma pela outra, uma muralha que permitia construções de casas. Isso fazia da cidade de Jericó uma cidade intransponível. Segundo a história secular, muitos reis haviam tentado invadir a cidade e não conseguiram. Muitos reis tentavam e não conseguiam. Era uma cidade imponente, mas o juízo de Deus era iminente para Jericó. Inevitavelmente Jericó seria destruída, e Deus já tinha dado a fórmula, a maneira com que Josué, que era o líder de Israel, devesse proceder com o exército de Israel. Eles deveriam cercar a cidade 7 vezes, tocar a trombeta e todo o povo gritar, como lemos no versículo de número 20. Todo o povo gritou após a 7ª volta, e os muros da cidade de Jericó, João, vieram ao chão. Agora é interessante, irmãos, porque havia um juízo de Deus sobre Jericó. Deus nunca na história da humanidade derramou o seu juízo, ou executou o seu juízo, Lucas, antes de avisar e antes de dar oportunidades. Ouçam isso, porque o Espírito Santo precisa falar com a gente sobre isso também. Deus havia, acredito eu, dado tempo suficiente para que aquela cidade viesse a arrepender, mas aquela cidade permanecia mergulhada no pecado. E aqui vai uma pergunta: você conhece alguém que Deus está sendo tolerante com ele, dando tempo e tempo e dando tempo, e essa pessoa não se decide? Essa pessoa, você conhece alguém assim? Deus está sendo tolerante, Deus está dando tempo para que essa pessoa se arrependa, mas parece que os comportamentos dessa pessoa ou destas pessoas, a cada dia que passa, pioram mais, se distanciam mais. Pois é, eu tenho uma notícia não tão muito boa, pois esse tempo de Deus, um dia ele acaba, e o juízo de Deus vem, e a voz do Senhor é essa: arrependei-vos. A ordem, a palavra de vida, de autoridade espiritual é: a gente precisa arrepender enquanto há tempo. Qual é o dia de que eu possa arrepender, pastor? É amanhã? Não. É depois, no final do culto? Não. É agora. É hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Quantos têm ouvido a voz do Espírito Santo esta noite? Amém. O juízo de Deus, um dia ele chega. O tempo de Deus de arrependimento um dia acaba. E em meio a esta iminência do juízo de Deus sobre Jericó, Rabi nos dá lições imprescindíveis para se salvar e salvar a sua família
da destruição. Inevitável. Jericó seria toda dizimada. Não ia ficar ninguém, nem homem, nem mulheres, nem crianças, nem anciões, nem animais. Ficariam vivos, todos seriam destruídos. Mas Raabe foi o porém da salvação da sua família. Foi o porém. Hoje a gente precisa sair daqui com esta missão. Sabe, Rosana? A gente precisa ser o porém para colocar um ponto final em conflitos tão imbecis que acontecem. Mas em vez da gente ser esse porém, a gente é um barril de gasolina. Vocês já perceberam? Uma coisinha tão simples toma uma proporção que nunca deveria ser tomada. Raabe nos dá esta primeira lição. Ela foi o porém para a salvação da sua casa, da sua família e dos seus pais. Quem está sendo e deseja ser este porém na sua casa, na sua família, levante as suas mãos e vão recebendo da parte do Senhor esta unção, esta graça. Aleluias! Glória a Deus! Que história que não dava para a gente ver possibilidades de alguém se salvar, possibilidades de alguém sair vivo dali. Porém, Raabe, ela acolhe 2 espias que foram inspecionar Jericó e os guarda e os acolhe e os orienta. Como a casa dela ficava em cima do muro, a acessibilidade para os viajantes era propícia, e todos os viajantes e mercadores ali passavam, e a sua profissão também atraía homens e viajantes para a sua casa. Ela era uma mulher popular e conhecida pelo próprio rei. Ela era uma profissional do prazer sexual, e isso atraía muitas pessoas, muitos mercadores, muitos viajantes frequentavam a sua casa. E provavelmente ela recebeu uma notícia em meio a essas visitas que iam e viam e traziam informações sobre os hebreus. Eu quero ler com vocês Josué capítulo 2, versículo 9. Abre a sua Bíblia, a gente já está terminando. Josué capítulo 2, verso de número 9. Olha o contexto desse desfecho, dessa história extraordinária. Josué capítulo 2, verso de número 9, disse assim, pode colocar no telão. Já está no telão, que maravilha. Josué 2:9, e disse aos homens, isso é Raabe falando para esses 2 espias: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido, ela ouviu falar, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíreis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Olha esta frase: porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Não foram os espias que pregaram para a mulher. Quando eles chegaram lá, ela já estava dando informação do Deus de Israel. E a pergunta é: você crê nesse Deus que você serve, que é Deus em cima nos céus, que é Deus embaixo na terra? Crê o suficiente para que você possa render a soberania dele? Se você crê,
descansa o seu coração, porque Ele está no controle de todas as coisas. A primeira lição que Raabe nos dá é: ela creu na soberania do Deus de Israel. Gente, eles estavam na casa de uma prostituta, e o assunto lá era Deus. Os homens chegaram lá e mudaram aquele ambiente. E a gente às vezes se pergunta: por que a gente não consegue mudar o ambiente que a gente está vivendo? Por que a gente não consegue mudar? O que falta em nós? Que o Espírito Santo abra os nossos olhos. O trabalho que dignifica o homem, onde nós estivermos, a gente precisa mudar este ambiente. Amém ou não amém, gente? Nós precisamos mudar esse ambiente pelo qual a gente convive. Esses homens chegam num ambiente hostil, mas quando lá eles chegam, o assunto era a Deus. Aleluia, Jesus. Passaram a noite falando sobre Deus. E esta mulher, ela creu, e por causa da sua crença, em outras palavras, ela estava dizendo: a partir dessas notícias, a partir de agora, eu saio definitivamente, aplicando aqui o muro na área espiritual. Eu saio do muro, eu estou vivendo no muro, mas eu decido pelo Deus de Israel. Eu creio no Deus de Israel. Faz o seguinte: poupa a minha casa, poupa a minha família, poupa a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Que quem crê ora, quem crê busca, quem crê acredita, e a expressão da nossa fé é a nossa vida de devoção e oração. Põe esta mão sobre a vida do seu filho, mesmo que esteja dormindo. Seja voz profética, abençoa a vida do seu filho todos os dias. As irmãs que cuidam da roupa, profetizando, orando, abençoando. Na confecção da comida, abençoa esta alimentação. Seja uma fonte de bênção e de milagre na sua casa e na sua vida. Sejamos esta fonte de milagres e de bênçãos no meio da nossa família. Agora, você há de convir comigo que a maioria de nós estamos tão em cima do muro que a gente nem acredita na restauração. A gente nem acredita que Deus que fez uma vez pode fazer de novo. E Ele pode. Quantos creem que Ele pode fazer de novo? Ele faz. Ele refaz. Ele abre porta onde não tem. Ele dá existência às coisas que não existem. Para Deus nada é impossível. Faça culto de gratidão pela salvação dos seus filhos. Faça culto de gratidão pela restauração espiritual do seu cônjuge. Faça culto espiritual e de gratidão pela restauração espiritual da sua família. Glorifique o nome do Senhor. Isto é fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. É a alegria das coisas que ainda não aconteceu. É você começar a vivenciar aquilo que ainda não aconteceu. Os seus olhos estão vendo um cenário, mas a sua fé vê outro cenário. Aleluias. Ela creu. E eu estou parafraseando a sua fala. A partir de agora eu creio nesse Deus. Eu decido hoje sair do muro. Eu entrego a minha vida nas mãos do Deus de Israel. Ela intercedeu, ela pediu misericórdia pela sua família. Põe aí na tela para a gente Hebreus capítulo 11, verso de número 31, por gentileza. Aleluias. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, viu, irmãos? Mas aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Deixa eu te perguntar alguma coisa aqui. Você crê que Deus é poderoso para restaurar a sua família?
Você crê que Deus é poderoso para salvar a sua família? Olha lá, pela fé. Pelo quê? Pela fé. A meretriz. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé. Ela sabia do risco de vida, porque isso é trair a pátria, hein? Imagina o rei tendo essa informação e como teve, mas pela fé, ela quebrou protocolos, pela fé no Deus de Israel, esta Raabe meretriz não pereceu com os incrédulos. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Ela creu ao ponto de interceder pela sua família. Tiago capítulo 2, versículo 25, põe na tela para a gente terminar. Tiago capítulo 2, versículo 25. Eu sei, irmãos, que o que a gente está vendo não é um cenário que alimenta a nossa fé, mas a fé, ela não está balizada naquilo que se vê. De igual modo, olha Tiago escrevendo sobre Raabe. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Fé e obras. Você crê? Faz alguma coisa. Põe esses joelhos no chão. Decida-se por Jesus. Você crê? Homem, mulher, reaja. Reaja para viver o extraordinário de Deus. Reaja crendo, reaja na fé, reaja no descanso de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Não dá tempo de entrar aqui nos pormenores da história por causa das horas, e a gente já vai encerrar. Mas eu disse aqui, Deus trabalha, Ele ama trabalhar com os improváveis. Eu sou um dos improváveis. Eu sou um dos improváveis. Aleluia. Deus ama trabalhar com a gente. Se você perguntasse para Raabe, e se você perguntasse para Raabe, dizendo para ela: Raabe, você sabia que você fará parte da genealogia de Jesus? Ela diria o quê? Quem? Eu? Raabe, você sabia que você será parte da linhagem de Davi? Ela: quem? Eu? Eu sou velha, vivo uma vida literalmente miserável. Eu só quero viver e continuar a minha vida. Raabe, você será lembrada de gerações em gerações. Ela diria: quem? Eu? Ouçam-me, decisões definem destinos. A gente não pode limitar diante da nossa capacidade. A gente não pode colocar nossas convicções diante daquilo que nós estamos vendo. A gente precisa crer para vivermos o extraordinário. A gente precisa agir dentro da direção do Espírito Santo. A gente precisa orar para vivermos o extraordinário de Deus. Aí eu quero ser voz profética mais uma vez e dizer: irmãos, igreja, Deus nos trouxe aqui, e esta fala precisa ficar ecoando em nossos ouvidos. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida e na sua casa quando você decidir 100% a entregar a sua vida e todos os problemas nas mãos dele.
Porque às vezes a gente já entregou a nossa vida, mas os problemas a gente está com eles agarrados aqui. Você não tem ideia do que Deus irá fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, quando a gente entregar totalmente a Ele a nossa vida e tudo aquilo que circunda a nossa vida. Decida-se hoje por amar o Senhor acima de todas as coisas. Viveremos o extraordinário de Deus. Fiquemos de pé. Oh, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Agora nós vamos orar juntos. Aconchega a sua família nos seus braços, você que pode. Pegue a sua família. E a pergunta é: Raabe foi porém para que a sua família não fosse dizimada no presbítero de Gessimã. Ela agiu, ela reagiu mediante uma destruição iminente. O que nós temos feito pela nossa família? E a minha pergunta, eu quero priorizá-la no aspecto espiritual. O que nós temos feito espiritualmente para a nossa família? Talvez você, como eu, o sentimento mediante esta palavra, Paulo, é o desejo de ser um homem melhor. É o desejo de ser um pai melhor. É o desejo de ser um filho melhor. É o desejo de ser um homem, um pastor melhor. Talvez você, mulher, sinta este mesmo desejo. Você, filho, sente este mesmo desejo. O Espírito Santo está aqui para trabalhar as agruras da nossa alma. Ele está aqui para formatar o nosso caráter. Ele está aqui para nos fazer um homem melhor, uma pessoa melhor. Ele está aqui para nos transformar. Em parte falamos, em parte profetizamos. A sua família não vai terminar em tragédia. Vai dizendo amém aí, você que crê. A sua família não vai terminar em tragédia. Essa história não vai terminar em ruínas. Aleluia! Deus é poderoso para fazer nova todas as coisas. Oh, Espírito Santo. Há uma unção de restauração em nosso meio. Há uma unção de restituição aqui em nosso meio. Há uma unção de mudança em nosso meio. E eu sei que tem algumas pessoas que estão vivendo uma barreira na área da fé. Há um déficit aqui de fé. Há uma incredulidade tentando permear aqui, dominar a sua mente e o seu coração. Mas, Senhor, antes de nós orarmos, eu quero, em nome de Jesus, que toda barreira da incredulidade caia por terra. Toda barreira do ceticismo caia por terra, Senhor. Todos os espíritos malignos, Senhor, que estavam ganhando força sobre esta casa para destruir esta casa. Ó Deus Todo-Poderoso, nós olhamos e não vemos saída, nós olhamos e não vemos uma transformação, nós olhamos e não vemos possibilidades. E isso, Senhor, formata a nossa vida e quer atuar na área da nossa fé. Mas em nome de Jesus, na autoridade e no poder que é do sangue de Jesus, todo espírito de incredulidade sai agora. Saia em nome de Jesus. Aleluia. Agora a gente ora. Pai, ora com teu filho. Filho, ora com teu pai. Ora, cônjuges, se abracem. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos esta palavra. Esta palavra que foi ministrada aos nossos corações, Senhor. Eu não sei como está o coração dos seus filhos aqui. Eu não sei qual é o tamanho do sofrimento, o tamanho da dor. Eu não sei, Senhor.
Porque os problemas e as adversidades, elas sugam as nossas forças, elas tentam minar as nossas expectativas e a nossa fé. Mas a tua palavra diz que nós não podemos andar por vista, mas nós precisamos andar pela fé. Oh Deus, aguça, Senhor, os nossos olhares a Ti, Senhor. Afina a nossa fé, refina a nossa fé. Oh Espírito Santo, enche-nos, Senhor, da Tua presença. Se depender de nós, seremos o porém para a transformação do nosso lar, da nossa família. Se depender de nós, seremos o porém para que a paz reina em nossa casa, em nosso lar, em nossa família. Nós somos o porém para que o mal não perpetue na nossa casa. Nós somos o porém para que o mal não destrua a nossa casa. Oh Senhor, sonda os nossos corações, sonda a nossa mente, sonda-nos, Senhor. Vê se em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como farol Que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que